Então vamos lá, acho que, se eu não me engano, essa é a minha quarta Agile Week que eu participo como palestrante. Esse evento, para mim, é sensacional, né? A troca que a gente tem aqui de ter uma semana inteira para conversar sobre conceitos de agilidade. A Cris aí conduz isso de uma forma muito boa para a gente, né? Tanto para quem vai dar as palestras e ter todo o suporte, e também para todo mundo poder participar. É muito legal e aprendi bastante ao longo de todos esses anos aí participando. Então vamos lá, hoje a ideia é a gente falar os desafios de desenvolvimento de projetos utilizando a inteligência artificial e como a agilidade consegue ajudar, né, a superar e vencer esses desafios dentro de um contexto que tem que se quebrar vários paradigmas de um processo tradicional, né, que não utilize esse AI no desenvolvimento. Ou, né, falar com vocês aqui, fiquem à vontade para tirar dúvidas, está no finalzinho, né, sempre deixo um momento ali, mas se tiver alguma dúvida no meio do caminho, é só levantar a mão, vai ser um prazer bater um papo e trocar ideias com vocês, não precisa ser um monólogo. Me apresentando rapidinho, tenho 39 anos, sou de BH, estou aí na área de tecnologia desde 2008, trabalho na VinoCode desde 2019, em fevereiro agora faço 6 anos que estou aqui na VinoCode, e hoje eu estou na posição de head do Growth Pod Michigan, que é do setor automotivo. É meu link, né, um QR Code que vai para o meu LinkedIn, quem não é conectado comigo lá ainda, fique à vontade ali para a gente montar a conexão. A gente vai falar, né, dos desafios no desenvolvimento de projetos AI, fazer uma comparação entre os projetos de tecnologias tradicionais e versus aos projetos de AI, que a gente utiliza AI, paradigmas que precisamos quebrar dentro desse cenário. Como construir uma estratégia de AI na prática, de um projeto na prática, e conclusão, espaço para perguntas finais. Então, começando com desafios no desenvolvimento de projetos de AI. Então, assim, né, falar é chover no molhado, né, como a gente fala aqui em BH. Falar de quanto que a AI está impactando o nosso dia a dia, impactando a execução dos projetos, impactando a forma de lidar com tecnologia. Então, a AI está remodelando setores, automatizando processos complexos e criando novas oportunidades. No entanto, sua adoção envolve quebrar muitos paradigmas tradicionais. Então, a ideia que eu trouxe para a gente conversar aqui hoje, eu apresentei esse tema, né, no Digital Challenge, que a gente foi convidado lá pelo Stellantis. E, ao construir o material, eu entendo, né, várias coisas que a gente vai falar aqui se encaixam perfeitamente em metodologias ágeis, né? Várias formas que eu preciso trabalhar um projeto de AI, a metodologia ágil me ajuda muito a trabalhar isso de uma melhor forma. Então, quando veio, né, o convite ali para participar da Agile Week, eu falei, pô, vou aprimorar essa apresentação, trazer os conceitos de agilidade que casam perfeitamente nesse cenário de construção de projetos, produtos, sistemas utilizando os AI. Então, nessa apresentação, a gente vai explorar diferenças fundamentais entre o desenvolvimento de projetos tradicionais e projetos com AI, abordando os principais desafios, os paradigmas que precisam ser quebrados, como construir uma estratégia eficaz de utilizar a inteligência artificial na prática. E vou explicar também, né, que é o complemento que tinha tudo a ver ali com esse contexto, como podemos utilizar metodologias ágeis para superar esses desafios. A agilidade permite ajustar rapidamente processos, integrar feedback contínuo e entrega de valor incremental à medida que os modelos são refinados e a abordagem tecnológica é ajustada. Né? Dando um spoiler da apresentação, a principal diferença entre um projeto de AI e um projeto tradicional é imprevisibilidade. Um projeto tradicional, por mais que ele pode ser volátil, por mais que os requisitos, o escopo ali
né, muitas vezes não é tão rígido, tem mudanças, e a gente, né, cada vez mais é adepto às mudanças, ele tem um mínimo de previsibilidade, a gente consegue saber que é qual é o início, meio e fim, quais, né, o que eu preciso exatamente fazer para construir aquela funcionalidade, aquela tela, aquela consulta no banco, aquele endpoint. Eu consigo ter uma visão muito clara ali, principalmente quando eu vou começar a executar. Já refinei, já defini meu roadmap, já estou com aquilo tudo priorizado. Então, isso, né, é mais comum, a gente consegue ter essa previsibilidade. Já com AI é bem mais difícil, é muito imprevisível. O que eu vou utilizar como entrada, como que vai ser esse processamento e principalmente como que vai ser a minha saída, o retorno do que eu estou construindo. Então, utilizar-se de ferramentas que muitas delas são cobertas pelas metodologias ágeis ajudam demais a gente a conduzir esse projeto, a gente entender como que funciona, construir enquanto desenvolvedores e também alinhar as expectativas com os stakeholders. Porque tem uma quebra de paradigma, tem uma forma muito diferente de se construir sistemas utilizando AI. Então, eu vou fazer um paralelo aqui, trazendo alguns pontos principais na construção de produtos, projetos, sistemas, que seja de tecnologia, o que normalmente é utilizado, né, como que é normalmente em metodologias tradicionais e como que a AI necessita que isso seja adaptado. E, por fim, eu faço uma conclusão para cada um dos temas, como a agilidade pode e deve nos ajudar nesse dia a dia. Beleza? Então, primeira coisa, né? Projetos adicionais, foi o que eu falei, são caracterizados por escopos bem definidos, com funcionalidades claras e uma linha de desenvolvimento previsível desde o início. Mesmo que eu não for usar um waterfall, mesmo que eu for usar uma metodologia ágil aqui, eu tenho uma previsibilidade. Você sabe que você, mais ou menos que você vai construir naquela sprint ou naquele miles que você vai entregar, naquele linha do tempo definida para fazer um determinado, né, determinado tema e entregar aquilo. Você tem uma linha de raciocínio, claro, eu preciso ter esse back-end, eu preciso ter esse front-end, eu preciso rodar esses testes automatizados, fazer esses testes de regressão, eu vou ter essas entradas, eu vou manipular os dados, eu sei qual vai ser a minha saída. E é o que é bem difícil e complexo de lidar quando a gente está trabalhando com AI, né, qualquer questão generativa que a gente vai aplicar dentro do nosso projeto. Que se caracteriza como natureza exploratória, onde os resultados e funcionalidades são descobertos e refinados ao longo do projeto. A viabilidade pode mudar à medida que o projeto avança. Eu tenho muito mais incertezas, porque eu não tenho um controle total da entrada, do processamento, da saída. Eu vou refinando, eu vou aprendendo com a IA, com o meu projeto, à medida que eu for evoluindo. E isso é uma quebra de paradigma muito importante para a gente entender como conduzir ou como fazer parte do desenvolvimento de um projeto de AI. Então, quando a gente, primeiro ponto aqui, se eu não me engano, são 7 itens que eu vou abordar aqui em relação a projetos que eu estou chamando aqui de tradicionais, só para diferenciar, e projetos de AI. Quando a gente fala de requisitos, são normalmente muito claros desde o início. Eles seguem um planejamento linear, onde cada etapa é bem definida e aprovada antes de avançar. Você vai fazer uma sprint, você vai definir, né, o planejamento daquela sprint, o objetivo daquela sprint, quais cards que a gente vai puxar naquela sprint, o que o time vai trabalhar e qual é a ordem daquele trabalho. Né? Geralmente há menos mudanças durante o desenvolvimento, pois os requisitos estão pré-definidos. Já com o IA, eu não consigo ter, né? Eu tenho uma ideia do que eu vou fazer. Como eu vou fazer e o que eu vou ter que fazer para conseguir colocar aquilo em prática vai variar, vai depender muito de vários cenários, de como que o modelo vai se comportar, de como que meus dados estão preparados para aquilo, né? E vão gerar as informações necessárias. Eu só vou aprender isso à medida que eu for iterando, à medida que eu for testando, validando e pivotando o meu projeto. Então, os requisitos evoluem com base em descobertas e experimentação em longo
de todo o desenvolvimento. A natureza exploratória exige validações contínuas e ajustes frequentes nos requisitos, dependendo dos resultados obtidos pelos modelos de IA. Eu interajo, recebo o retorno, tenho meu feedback. O caminho está certo, o caminho está totalmente errado, eu preciso ajustar isso, ajustar aquilo. Então, a gente vai aprendendo e trabalhando à medida que a gente vai fazendo as interações. E como que nesse cenário de requisitos eu consigo utilizar uma metodologia ágil para me ajudar a gerir isso, né? A organizar o projeto, meu time entender o que precisa ser feito e meu stakeholder entender que existe esse nível de imprevisibilidade num projeto de inteligência artificial. Então, as metodologias ágeis incentivam a adaptação contínua dos requisitos com base em novos aprendizados. O uso de backlog dinâmico e cerimônias como refinamento de backlog ajuda a ajustar os requisitos conforme novas informações são descobertas durante o desenvolvimento do projeto. Então, a gente vai descobrindo, a gente vai refinando, a gente vai aprendendo. Meu backlog ele vai ser totalmente mutável durante todo o projeto. Eu vou refinar, eu vou priorizar quantas vezes necessárias até eu ter um resultado que vai me indicar que eu estou indo no caminho certo no meu desenvolvimento utilizando inteligência artificial. Tem alguma dúvida até aqui, pessoal? Podem ficar à vontade aí, aproveitar para beber uma água aqui. Então, depois dos requisitos, vamos falar de testes. E fazer esse, de novo, mesmo paralelo. Né? O que eu estou chamando de desenvolvimento de projetos tradicionais e o que eu estou chamando de projetos, né, utilizando AI. Então, projetos tradicionais, os testes são lineares, seguem um cronograma rigoroso. A gente sabe quando que vai executar um teste, tem um processo, né? O desenvolvedor vai ter o refinamento, vai ter a priorização da sprint, o desenvolvedor vai desenvolver aquilo, vai passar pela etapa de teste. Testes unitários, de integração e de aceitação geralmente ocorrem em fases específicas e previsíveis no projeto. Sabe o processo, né? Todo time ali tem o processinho que vai ter aquele momento. Vou fazer o teste do card unitário, vou fazer um teste de regressão quando aquilo entrar na pipeline de deploy, de implantação. Então, você consegue, né, garantir aqueles momentos muito claros e objetivos para executar aquele teste. Né? E a qualidade é assegurada através de benchmarks fixos. Eu consigo definir o momento que aquilo vai executar e quando que vai executar e vou controlando a qualidade do que eu estou entregando em cima desses resultados. Pensando em AI, o projeto de teste é muito mais experimental, como abordagem de tentativa. Você valida, tenta, volta, pensa em outro caminho, traz outro cenário, aquele cenário não está adequado, eu tenho que mudar e pensar novamente um novo cenário, refinando e trabalhando esses testes para eles terem a efetividade necessária. Modelos de AI precisam ser treinados, validados, ajustados e retreinados continuamente. É preciso testar diferentes algoritmos e modelos, o que pode levar a uma certeza maior até encontrar uma solução adequada. Então, foi o que eu falei, né? Nós vamos falar de dados aqui, mas os dados vão ser fundamentais para a gente entender se é o suficiente para treinar e retreinar e trazer o conhecimento para o algoritmo da AI. Existem trocentos modelos diferentes, modelos, né, mais textuais, mais matemáticos, mais de desenvolvimento com algoritmos. Qual é o modelo que vai se encaixar melhor aqui? A gente vai ter que ir evoluindo, entendendo e muitas vezes mudando isso durante a execução do projeto. Novamente, como que a metodologia ágil pode ajudar aqui? Pois ela promove uma integração contínua e automação de teste, permitindo que modelos de IA sejam ajustados e retreinados de forma interativa. Testes frequentes são incorporados em cada sprint, garantindo a validação contínua dos resultados e ajustes necessários. Então, eu vou ter minha linha, meu tempo ali, vou ter as atividades previstas dentro daquela sprint para executar os testes, e aquilo que eu acabei de falar, né? Vai ser volátil. Eu vou me adaptando e o time com a mentalidade de mudança, com o paradigma quebrado de não consigo ter muitas certezas, vai trazer essa visão de teste da mesma forma que a gente traz para os requisitos. Previsibilidade de resultados. Então, projetos tradicionais, existe uma alta previsibilidade dos resultados. A entrega final, geralmente, é aquilo que foi especificado no início.
Eu desenho um protótipo, eu tenho minha user story, eu tenho meu definition of tone, tenho meus critérios de aceite, tem várias coisas que ajudam a gente ter essa previsibilidade. Né? Dependendo da maturidade do time, o tempo que ele está rodando, até o tempo, a gente consegue ser cada vez mais assertivo. Meu time consegue entregar dentro de uma sprint tantos story points, que representam X tarefas. Eu consigo ter uma previsibilidade. O progresso pode ser mensurado com clareza ao longo de um cronograma, de um roadmap, chama o que for. Mas eu consigo entender, eu consigo ter essa previsibilidade. Né? Como já tudo que eu estou falando, com IA não é bem assim. A previsibilidade dos resultados é muito menor. Frequentemente depende de grandes volumes de dados e de suposições que podem mudar conforme novos insights são obtidos. Muitas vezes os resultados finais são incertos até as últimas fases de iteração. Então a gente vai iterando, vai refinando, vai aprendendo, vai pivotando. E é muito difícil a gente ter uma visão muito clara se o caminho está certo ou errado. Só à medida que a gente vai chegando, acertando e chegando no final, a gente vai ter um retorno mais claro daquilo que a gente está trabalhando. Eu não coloquei aqui na apresentação, mas uma dica, e não uma dica, mas uma ação possível para ajudar nisso é definir algumas métricas de qualidade, alguns KPIs, para você submetendo aquele modelo que está trazendo os resultados para a gente medir a acurácia daquilo, se aquilo está funcionando. Então, assim, porque é bem imprevisível, a gente não sabe, né? Vai depender de vários cenários, como eu falei, dos dados, do modelo, do resultado, quantas vezes a gente vai interagindo, porque a IA está aprendendo. Então, na primeira vez, talvez ela não aprendeu o suficiente, eu tenho que retreinar, eu tenho que treinar de outra forma, eu tenho que dar um feedback diferente para treinar e trazer aquilo que eu quero, não é tangível, né? Eu não estou codificando claramente o que eu quero, eu estou ensinando o que eu quero, baseado em dados e em todas as interações que eu falei. Então, quando você consegue colocar uns KPIs, colocar algumas métricas ali que você vai medindo o progresso daquilo, facilita a gente ter uma ideia se a gente está chegando perto ou não do caminho final. E a metodologia ágil, ela entra aqui na entrega incremental de valor e na avaliação constante dos resultados. Com ciclos curtos e entregas frequentes, é possível ajustar a direção do projeto rapidamente, com base nos insights obtidos, aumentando a previsibilidade gradualmente. A metodologia ágil, ela já prevê isso, né? Então, por isso que eu falei, quando eu trouxe isso, eu falei, isso aqui é metodologia ágil na prática. A gente trabalha já com iterações, trabalha já com entrega de valor fatiado, trabalha já com fluxos de review, feedback e melhoria. É tudo isso encaixado perfeitamente dentro de um projeto de AI. Quando a gente está falando de entrega de valor, em projetos tradicionais, o valor é entregue de maneira linear, conforme as funcionalidades são desenvolvidas e implementadas. A gente consegue, vou entregar esse valor primeiro, essa fatia, que pode ser um MVP, que pode ser um incremento de alguma coisa, eu consigo tangibilizar isso de alguma forma. Não é, totalmente tangibilizado, a gente sabe disso, eu não consigo ter uma definição tão clara, eu estou muitas vezes em hipótese ainda, mas eu consigo ter um plano tangibilizado de o que eu vou fazer primeiro e por que eu vou fazer primeiro, justificando a entrega de valor daquilo em cima das necessidades de negócio, objetivos do projeto, que seja. O progresso é visível e controlado, com entregas parciais e incrementais que podem ser lançadas ao longo do projeto. Consigo lançar pequenos pedaços e implementar. Com IA, isso não é tão fácil, né? Então, o valor é entregue de maneira mais errática e não linear. A verdadeira utilidade dos modelos de AI só podem ser vistas após uma série de iterações e otimizações. Então, vamos fazer uma analogia aqui, bem besta analogia, mas ela cabe aqui, de você adestrando um cachorrinho. Ele vai aprendendo e trazendo os setores em cima do adestramento. Aquilo ali pode dar certo de primeira, o primeiro petisco que você utilizou ali, a primeira coisa que você utilizou, aquele cachorrinho respondeu bem o aprendizado que ele está tendo. Ou não. Eu posso ter que demorar bastante mudando a metodologia, mudando a interação com ele, porque ele vai se adaptando à melhor forma de aprender e trazer os resultados. E muitas vezes eu já vou ver o resultado
do adestramento dele lá no final, quando ele está ficando adestrado. Eu não consigo entender que aquela primeira interação ali está trazendo algum valor, porque ele não está adestrado ainda, ele está começando a aprender. Meio besta a analogia, mas acho que ela fica clara aqui para ilustrar mais ou menos ali o que é trazer, né, um aprendizado para uma IA. Além disso, a implementação depende muito de ajustes finos. O valor agregado não pode ser visível até as fases finais. Então, assim, eu tenho essa dificuldade, né? Eu não consigo. Então, muitas vezes, a V1 do que eu estou fazendo um chatbot que vai ter uma AI que vai trazer as respostas para mim, com o meu usuário ali fazendo algumas perguntas, o FAQ. Muitas vezes eu não consigo, né? Ela está em fase de aprendizado, pode estar, né, delirando alguns pontos, não ter os guardrails muito bem definidos, aquilo ali eu vou aprendendo, entendendo como fazer. E as primeiras versões, o risco é muito grande de colocar isso no ar e para gerar o valor. Muitas vezes eu vou conseguir gerar valor só lá no final, depois que eu já testei, já validei, já incrementei, já retreinei, e aquilo está pronto para ser utilizado muito próximo da versão final da sua utilização. E a metodologia ágil aqui vai ajudar na entrega contínua e incremental de funcionalidades e projetos. A Ágeis permite que o valor seja entregue aos poucos, mostrando progresso e mantendo os stakeholders envolvidos. As interações frequentes garantem que o valor seja ajustado na sazonalidade da carga entregue. Então, como eu tenho essa visão de valor, esse objetivo, eu consigo ir conduzindo isso, mesmo que eu for entregar mais valor no final, tentando extrair ali o que pode ser validado com aquele objetivo, alinhando isso às necessidades dos meus stakeholders e trabalhando isso de uma forma que seja mais palpável e instanciado para a gente conseguir conduzir a execução desse desenvolvimento. Abordagem de desenvolvimento. Os projetos tradicionais, né, seguem abordagens como Waterfall ou Agile, onde há um escopo pré-definido e que, né, independente de que for melhor ou não, a gente vai conseguir, né, trabalhar com Waterfall ou Agile dentro de um projeto desse. A equipe de desenvolvimento segue um plano estruturado com dependências claras entre as entregas. Tem que entregar isso aqui primeiro, que é minha fundação, depois eu tenho que entregar isso, que eu já vou gerar esse valor, isso aqui, né, é um pré-requisito para entregar aquilo outro, a gente vai construindo aquilo e entregando. Já AI, o desenvolvimento é mais experimental, com ciclos interativos e frequentes. Não cabe um waterfall para desenvolver uma AI. Não, né, a gente não vai conseguir ter esse nível de pré-definição para saber qual que vai ser o próximo passo. A gente está aqui, estou meia hora falando que tudo de que eu não tenho né, uma previsibilidade, tudo muito imprevisto. Então, a abordagem mais comum é o desenvolvimento ágil, mas com ênfase em interações contínuas e rápidas, reavaliando e ajustando o escopo com base em resultados experimentais. Então, a metodologia ágil, especialmente com práticas como o Scrum, permite ciclos iterativos e rápidos de desenvolvimento, onde o escopo pode ser reavaliado continuamente com base nos resultados experimentais. Isso garante que o projeto se mantenha alinhado com as expectativas e necessidades em constante mudança. Então, eu vou ter ciclos pequenos, vou entregar, vou experimentar, vou entender o feedback daquilo e vou planejar meu próximo ciclo. Então, eu só vou planejar meu próximo ciclo, normalmente, depois que eu tiver os resultados da iteração do primeiro ciclo. Ponto que eu já falei outras vezes, né, em outros exemplos aqui que eu falei que eu ia trazer, são os dados. Ele é o motor central aqui de qualquer projeto de AI. A maior parte do desenvolvimento tradicional foca em funcionalidade de software. Tem projetos especificamente, produtos de dados, mas de forma geral, é funcionalidade de software, interface, desempenho técnico, onde os dados são processados, mas não são um ponto central da lógica do produto. Eu não estou tirando, né, de forma alguma, a importância dos dados em qualquer projeto. Mas ele faz parte do processo, ele não é o processo. Né? Já a AI, ele é um ponto inicial, sem ele não consigo. Como que eu vou treinar o modelo se eu não tiver dados? Como que eu vou treinar, como que eu vou trazer os resultados se eu não tiver um input para treinar aquele modelo? Então, os dados são fundamentais. O sucesso de um projeto depende inteiramente da qualidade e da quantidade de dados disponíveis.
O aprendizado da máquina e os ajustes de modelos dependem de uma análise profunda dos dados, que pode impactar o tempo e esforço de implementação. Normalmente, a primeira, né, você vai preparar, você vai ter seu arquiteto de dados, seu analista de dados, que vai preparar aquilo, vai sanitizar, higienizar, melhorar a base de dados para trazer o conhecimento. Muitas vezes aquilo vai ter que ser visto e refeito várias vezes, de acordo com o retorno que o modelo trouxer para a gente. Dificilmente a gente vai conseguir já, na primeira, né, modelo de dados que eu estou trazendo como input, acertar e já trazer um resultado muito, né, positivo ali do modelo retornando para a gente. Então, assim, da mesma forma com os requisitos, com os testes, com outros pontos que a gente falou, com os dados é a mesma coisa, né? Uma abordagem ágil facilita a revisão contínua dos dados, permite ajustes dos modelos com base nas análises dos dados durante cada sprint. Eu não estou planejando pequeno, eu não estou planejando ciclos menores, entregas menores. Então, eu consigo revisitar e refinar, fazer os ajustes necessários nos dados de acordo com meus novos objetivos que eu for definindo a cada interação. E outra coisa que a metodologia ágil traz de forma muito positiva, que pode ajudar aqui, vai ajudar aqui bastante, é a colaboração entre equipes multidisciplinares. Então, a gente, né, faz parte ali do manifesto ágil, ter equipes multidisciplinares, ter pessoas multidisciplinares ali dentro das equipes, trabalhando com uma visão de todos, cada um se ajudando. Então, a colaboração entre equipes multidisciplinares garante que a necessidade de dados seja atendida e os insights sejam rapidamente incorporados ao desenvolvimento. E, por último, a interatividade e feedback, que é um pouco do resumo de tudo que eu falei aqui. Né? A metodologia ágil já traz isso como política, como valor, melhor dizendo. Um projeto tradicional, as interações ocorrem, mas, em geral, são relacionados a ciclos de feedback ao final de cada sprint ou após uma implementação de uma funcionalidade. O feedback geralmente é incorporado em novas versões e novas releases. Então, eu lancei, cumpri aquele objetivo inicial, eu preciso colocar aquilo para funcionar, para ter interação com o usuário, para medir os objetivos que eu quis, para aí sim colher aquele feedback e trazer com novas implementações, uma nova, né, um novo milestone no meu roadmap, novas sprints para aquilo ali ser aprimorado. Na IA é um pouco diferente. A interatividade é constante a todo momento. A construção de modelos de IA existe ajustes contínuos baseados em feedback de performance. O tempo todo eu estou trazendo-os, né, iterando com a IA, colocando os feedbacks, e como a gente falou lá atrás, muitas vezes eu vou lançar uma versão já próxima no final. Eu já estou trabalhando com feedback, com incremento e com mudanças antes mesmo de eu lançar aquela feature. A cada iteração, o modelo pode mudar de forma significativa, demandando validações e ajustes frequentes. Né? A gente pode mudar de um modelo para outro completamente. Mudar a forma de que eu estou trabalhando aqueles dados completamente de acordo com os resultados que eu quero. Então, esse tipo de coisa que a gente tem que estar sempre, né, quebrar esse paradigma. A gente, enquanto líderes de produto, a gente, enquanto desenvolvedores, arquitetos, liderança técnica, e a gente, enquanto lidando com os stakeholders. Porque se eles, né, se nosso cliente, nosso stakeholder, que seja o sponsor, está acostumado a trabalhar em projetos que eu estou chamando aqui de tradicionais, ele tem que mudar um pouco a cabeça dele para ele entender como que vai ser o desenvolvimento e a entrega daquele projeto de AI. Se ele não mudar isso, ele não vai conseguir, ele não vai ficar satisfeito. Então, a gente precisa entender para conseguir conduzir ou trabalhar nesse projeto e ainda explicar e evangelizar o nosso sponsor, o nosso stakeholder, dessa forma, né, desse paradigma que precisa ser quebrado no desenvolvimento de AI. Então, a interatividade de feedback, as cerimônias ágeis, ela traz isso em todos os momentos, né? Seja uma daily, uma review, com revisões de sprint, as retrospectivas promovem um ciclo constante de feedback, permitindo que os modelos de AI sejam ajustados e refinados continuamente. A interação é constante e essencial para garantir que o modelo esteja evoluindo na direção certa.
Assim, o Agile já traz isso, né, como um valor. A todo momento eu estou validando, eu estou colocando feedback, eu estou iterando, eu estou pensando pequeno. Então é por isso que eu comentei, né, que trazer esse cenário de quebra de paradigma é basicamente utilizar o Agile em sua essência, que vai casar ali perfeitamente na execução de um projeto com essas características. Dúvidas? Bora lá, então. Paradigmas que precisamos quebrar. Já falamos de vários, né? A gente já trouxe aqui alguns exemplos, mas aqui é só para consolidar o conhecimento mesmo. Então, orientação ao impacto. Então, o projeto de IA deve começar com uma clara definição de impacto desejado, que pode ser desafiador, dado o caráter exploratório. E a aplicação na prática. Projetos de AI necessitam de um plano de ação flexível, com a capacidade de ajustar rapidamente o curso conforme novos aprendizados são obtidos. Não precisa ter um impacto, não precisa ter meu problema que eu vou resolver. Muitas vezes eu não sei, diferente do projeto tradicional, como que eu vou resolver. Trazendo a mesma analogia que eu usei lá atrás. Eu consigo criar um protótipo, né, entender ali quais são as interações com a cloud, que eu vou usar uma lambda, eu vou usar um endpoint para fazer o fluxo de entrada dos dados, tratamento de dados, interação com o usuário. Eu consigo ter isso tudo muito claro. No AI, nem tanto, porque eu dependo do aprendizado de um modelo. Então, eu tenho o meu desafio, tenho o que eu quero executar. Fazendo até uma, né, trazendo o que eu falei também, de trazer alguns KPIs, trazer alguns objetivos claros para eu ir medir meus resultados em relação ao retorno da AI. Então, eu vou ter o impacto, mas como e quando que eu vou conseguir atingir aquele objetivo, não vai ser tão fácil de definir. Então, esse, né, é um paradigma que a gente precisa quebrar ali de ter muito controle do que a gente está construindo. Então, e necessita de um plano de ação flexível, com capacidade de ajustar o curso completamente conforme novos aprendizados são objetivos. Conheço algumas pessoas que estão aqui na Cal, sei que várias delas já trabalharam ou trabalham com modelo de AI, e eu tenho certeza que elas concordam comigo aqui. A gente vai ter que mudar o plano a todo momento. É muito, muito exploratório. A gente vai aprendendo à medida que a gente for implementando. Mentalidade colaborativa. O desenvolvimento de AI existe uma forte colaboração entre as equipes técnicas e de negócio para interpretar resultados e ajustar a estratégia. A gente, né, a equipe técnica é fundamental, não tem como ficar sem. Mas a gente cada vez mais precisa da área de negócios, precisa de ter mais cabeças pensando ali para ajudar a gente ter insights de como que vai trabalhar aquele modelo, como que a gente vai treinar e retreinar e refinar aquele modelo. E muitas vezes a resposta não está no técnico, está no negócio. Então, cada vez mais as equipes precisam ser multidisciplinares. Cada vez mais a gente precisa de interação de novas pessoas ali, que talvez em outros projetos mais tradicionais a gente não esteja tão acostumado a trabalhar dentro desse time tão multidisciplinar. Né? A gente muitas vezes está muito na parte técnica, tem o PO ali que está olhando para a parte de negócio, talvez a gente tenha que abrir mais, ter mais interações, ter mais pessoas ali participando para a gente conseguir trazer os resultados da forma que a gente quer. E preparar a organização para inovação contínua e mudanças de direções frequentes, algo não tão comum em projetos tradicionais, que é a grande mudança de paradigma e o grande desafio que a gente vai enfrentar em projetos de AI. Né? Você trazer essa visão que é de não ter tanto controle sobre o projeto, de ser um projeto experimental, que à medida que a gente for aprendendo e evoluindo com ele, a gente vai tendo mais certezas. No início, minha certeza é praticamente nenhuma. E as metodologias ágeis promovem uma mentalidade adaptativa, por valor, por essência, com foco em aprendizado contínuo e flexibilidade. Tudo a ver com o desenvolvimento de AI. Através de ciclos interativos, o ágil incentiva mudanças
de direção quando necessário, facilitando a adaptação, novas descobertas e tecnologias. Essa abordagem vai ajudar muito a quebrar as barreiras tradicionais, permitindo que as equipes se adaptem rapidamente e estejam mais preparadas para lidar com a natureza exploratória dos projetos de AI. Então, agora, né, muitas vezes a gente vai desenvolver um projeto tradicional, a gente vai usar Agile. Vamos usar algumas questões dos valores do Agile ali, vão ficar, né, de lado. A gente, né, tem todo o cenário de ofensores, de restrições ali do projeto, do produto, do sistema. Para o desenvolvimento de AI, dificilmente a gente vai conseguir deixar esses valores do Agile de lado. A gente tem que seguir a metodologia como a metodologia prega que deve ser seguida, porque a característica de um projeto desenvolvido com AI vai pedir exatamente isso. E como construir uma estratégia de AI na prática? Eu trago alguns insights aqui de como que a gente pode pensar um projeto e aplicar isso na prática dentro de AI. Primeira delas, né, utilizar uma metodologia ágil. Seja um Kanban, Scrum, que seja a metodologia ágil, pelos seus valores, vai se adaptar muito bem nesse tipo de desenvolvimento. Então, escalabilidade e adaptação, né? Exige um planejamento flexível que considera o crescimento ao longo do tempo, iniciando com POCs, MVPs e evoluindo para soluções escaláveis. Planejamento de médio prazo, diferente de projetos tradicionais, o planejamento deve ser contínuo, com revisões frequentes para ajustar o escopo com base em novos dados e insights. Não adianta chegar aqui com um roadmap de 6 meses, você não vai cumprir, não vai. Então, vamos, né, planejamento eu colocaria de curto prazo. Vamos pensar pequeno, em entregas menores, e vamos nos adaptar à medida que o aprendizado for vindo. Interatividade, funciona em ciclos, aprendizado contínuo, o planejamento deve incluir espaço para iterações e adaptações conforme os resultados são refinados. Ambição organizacional, né, deve ser guiada por uma visão clara de transformação. Definir como IA pode automatizar, otimizar processos e criar novas soluções é crucial. Então, não adianta, né? Eu quero inovar, trazer IA enquanto organização. Tá, mas se eu não estiver preparado para quebrar esses paradigmas, preparado para entender que é uma nova forma de construir uma solução, não adianta nada, né? Eu não vou conseguir inovar, eu vou morrer pelo processo. Eu vou morrer porque eu vou querer o roadmap definido e eu não vou conseguir ter. Eu tenho que estar preparado e tenho que estar com essa ambição. Então, meu desejo de colocar IA dentro de um processo tem que vir junto com uma quebra de paradigma de como que eu vou lidar com aquilo. Alinhamento com o negócio, então, assim, né? Todos os departamentos devem estar envolvidos e alinhados com a visão de AI, garantindo que os esforços tecnológicos sejam conectados com o objetivo estratégico da empresa. Aquilo que eu falei, né? Cada vez mais a junção de equipes multidisciplinares de outras áreas de negócio vão impactar no desenvolvimento e vão trazer melhores resultados. Então, tem que estar todo mundo ali naquele universo comprometido com aquele projeto, não somente a tecnologia. Engajamento das partes interessadas só será bem sucedido se houver um forte engajamento dos stakeholders, com as expectativas iniciadas e o entendimento dos benefícios dos desafios. É o alinhamento dos stakeholders, né? É o alinhamento disso tudo que a gente comentou, da quebra de todos os paradigmas que a gente tem que ter na construção de um projeto com essas características. Impacto potencial, então, assim, tem que gerar impacto, né? Então, priorize casos que vão gerar impacto significativo, que vai trazer aumento de receita, redução de custos, otimização dos processos. Isso vai ajudar a vender a ideia, isso vai ajudar a facilitar a quebra desses paradigmas tradicionais de desenvolvimento de sistemas. Viabilidade técnica, né? Então, avalie a maturidade dos dados e a capacidade técnica para implementar a solução. Nem todos os problemas podem ser resolvidos com IA. Isso aí é importantíssimo de saber, né? Eu não consigo resolver tudo com IA. Principalmente se eu não tiver dados suficientes. Principalmente se a qualidade de dados que eu vou gerar como input de aprendizado não for boa. Então, às vezes, é melhor eu me investir em preparar esses dados para, posteriormente, eu pensar em utilizar IA, ou, né, se não tiver isso tão maduro. E, muitas vezes,
nem tudo vai ser resolvido com IA, não. IA não é mágica, né? Não é a solução de todos os problemas. Então, tem que ser analisado se realmente vai valer a pena a gente trazer todo esse contexto que eu coloquei aqui para implementar a IA para resolver aquele problema que, às vezes, é facilmente resolvido de outra forma, muito mais rápida, né? Sem precisar quebrar paradigma nenhum, sem precisar envolver muitas pessoas e de uma forma mais rápida. Então, ter esse pensamento crítico é importantíssimo. E ciclos rápidos, né? Escolha casos que permitam ciclos rápidos de aprendizado e ajuste para otimizar os modelos e maximizar resultados. Que é o cerne daquilo, né? Se eu pensar num cenário que eu não vou ter ciclos rápidos, ou não consigo criar ciclos rápidos para aquele cenário, nem tenta, porque não vai funcionar. Você vai ficar semanas e não vai conseguir chegar nos seus objetivos, porque, né, a característica demanda ciclos rápidos e contínuos. Final, estou no prazo aqui. Conclusão, espaço para as perguntas aqui, para a gente debater um pouquinho. Trazer alguns insights, recapitulação de pontos-chave. Já deixa você falar, Edilson, só fechar aqui rapidinho os pontos finais. Então, projetos de AI são mais interativos e exploratórios, enquanto os projetos adicionais seguem um escopo mais fixo e previsível. E há demanda, maior flexibilidade no planejamento e adaptação constante dos resultados obtidos. A IA requer o desenvolvimento ativo de diversas áreas de negócio e tecnologia, promovendo uma colaboração contínua para garantir resultados alinhados aos objetivos da organização. E, por último, a verdadeira inovação com IA vem do aprendizado interativo e da disposição em ajustar continuamente os modelos, processos com base em novos insights e dados. Para fechar, duas frases finais aqui. A metodologia ágil é ideal para o cenário que exige uma mentalidade adaptativa, como o desenvolvimento de IA. A agilidade permite uma abordagem flexível, onde mudanças são esperadas e bem-vindas. Com ciclos curtos e foco em melhoria contínua, as equipes são capazes de ajustar rapidamente suas estratégias com base nos resultados experimentais e novos aprendizados. É isso, pessoal. Espero ter passado um pouquinho o contexto, né, das dificuldades e dos desafios que a gente vai enfrentar trabalhando com inteligência artificial. Diga, Ed. Olá, pessoal, boa tarde a todos. Primeiramente, gostaria de parabenizar vocês por essa iniciativa. Eu acho que você abordou vários pontos aí que eu estou vivendo atualmente, né? Eu estou conduzindo um programa de implantação de uma série de mudanças organizacionais na Ipiranga, porque a Ipiranga tem uma intenção aí de virar uma empresa data-driven nos próximos 2 anos, né? Então, assim, a primeira etapa que você abordou, que foi fantástica, foi a gente está trabalhando com os dados da Ipiranga atualmente. Então, nós estamos criando um modelo para tornar a empresa data-driven, e o próximo passo no ano que vem é justamente começar a trabalhar com as machine learnings, né? E a metodologia que a gente está usando atualmente é justamente um cascágio, né? Então, assim, eu não fui muito tradicional na abordagem da metodologia, porque eu tive que pegar um pouco de cada, um pouco do waterfall, um pouco do ágil, porque a gente trabalha com muitos product owners não empoderados, né? Então, assim, o product owner não tem muito poder de decisão, então acaba virando um cascalho por causa disso. Mas eu acho que a abordagem que você colocou aqui foi perfeita. A gente tem que usar mesmo a agilidade para ambientes não preditivos, né? Que é o caso da inteligência artificial. E a sanitização dos dados, eu acho que é o primeiro ponto, né? E eu também estou fazendo um MBA de inteligência artificial no IBMEC, e o módulo que eu estou estudando agora é justamente a gestão de projetos para a implementação de modelos de IA, né? E a gente está usando muito IA generativa, né? E o que a gente está vendo de IA generativa, o poder da IA generativa hoje para a gestão de projetos é uma coisa absurda. Então, eu cheguei até a ver uma IA generativa que girava outras IAs generativas. Eu cheguei a ver uma ferramenta dessa, e assim, é brilhante, né? Esse é um tema realmente muito contagiante. Parabéns pela iniciativa de vocês, era isso que eu queria comentar. Obrigado. Fala, Rocha. Eu queria só dar os parabéns também e falar uma coisa assim, o negócio do cachorrinho sendo treinado, eu achei sensacional. Eu acho que é o maior desafio que a gente vai ter ainda como empresa de consultoria,
vai ser convencer o cliente de que a gente não consegue isso, né? De que a gente tem que implantar essa cultura. Esse é o maior desafio, com certeza. Principalmente sendo uma empresa de consultoria. Mas a ideia do cachorrinho eu achei incrível, assim, para ensinar esse negócio perfeito, essa posição. É o que gravou aqui na minha cabeça. Foi sensacional isso aí, cara. Ensinou, explica muito bem essa questão da cultura que você trouxe aí. Muito bom. Só Boa. queria dar os parabéns mesmo, comentar assim. Obrigado, meu querido. Boa. Fala aí. Desculpa, eu só esqueci de perguntar, Rodrigo, se você tem um modelo específico de projeto de IA que você se baseou nessa tua teoria que você puxou lá da Stellantis. Qual foi o produto que você, não sei se você pode comentar sobre o projeto que foi implantado? O Ed, não foi exatamente em cima de um produto, não, tá? Foi vivência mesmo e da dificuldade que a gente está na execução dos projetos, utilizando AI mesmo, assim, né? Até pouco tempo atrás eu estava no time de PMO, de pré-venda, e isso é uma dor que a gente vive diariamente. E nesse ponto que o Henrique trouxe, né? Até pegando a fala do Henrique aqui, da dificuldade da gente conseguir, né, trazer essa mudança desse paradigma. Então, não foi especificamente dentro de um projeto, e sim de um contexto geral que eu passei nesses últimos meses aí.